Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 670 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o meu amigo Ricardo Alexandre, que assim como eu, ele pode dizer que ele já teve uma banda. Verdade, tudo começou por aí. Só nós dois, Paulinho? né, Ricardo? Só nós dois aqui já tivemos banda. É isso. Muito bem, gente. Eu sou o Ricardo Alexandre e eu tô aqui com o Rodolfo Abrantes, que hoje vai revelar onde fica a queda d'água que limpa o mal que há tanto tempo assola a terra. Meu Deus do céu! Já começou com pergunta difícil, Ricardo. A gente combinou de não fazer pergunta difícil hoje. Desculpa. Tudo bem com vocês, Paulinho e Ricardo? Um prazer estar com vocês aqui no Irmãos.com. Muito bom, gente. Olha que legal, que momento especial aqui do podcast Irmãos.com. Quem ouve a gente há muito tempo sabe que a gente não é um podcast que vai atrás de celebridades ou quem tá no hype no momento e tal, mas coincidiu. Muitas coisas coincidiram pela minha amizade com o Ricardo, grande amigo, e pelo contato dele com o Rodolfo, e esse momento todo em que estamos, assuntos que a gente sempre conversa juntos e ultimamente a gente pôde voltar a conversar sobre isso, culminando com o lançamento do documentário da história dos Raimundos, que a Globoplay lançou há alguns dias aí. A gente conversando, ele falou, cara, seria legal conversar com o Rodolfo sobre esse momento, pra gente tentar colocar um pouquinho, trazer um pouquinho de volta aquelas nossas altas noites de conversa ou tardes de conversa sobre nosso envolvimento com a arte e a arte como instrumento para nossa expressão como cristãos ou, enfim, como filhos de Deus que recebem essa criatividade de Deus. Rodolfo é um cara que tem transpirado isso ultimamente. A gente falou, vamos conversar com ele. Ricardo, você consegue falar com o Rodolfo? Deixa comigo. Rodolfo tá aqui com a gente, então a gente fica muito feliz de poder conversar sobre isso e sobre tudo que vier na cabeça nesse nosso episódio aqui do podcast Irmãos.com. Podcastirmãos.com. Rodolfo, eu vou pedir uma licença para dar uma cutucada autorizada pelo próprio Ricardo. Dar uma cutucada nele, autorizada por ele, pra trazer aqui, porque era um assunto que eu não queria tocar, mas ele falou, não, pode tocar porque é importante, eu quero ter essa oportunidade de falar sobre isso. Porque assim, em 2016, há 10 anos, nós gravamos um episódio do podcast Irmãos.com falando sobre a espiritualidade de Bob Dylan. Esse episódio, inclusive, na semana passada eu relancei aqui no podcast Irmãos.com como um replay, eu tenho relançado alguns episódios anteriores, e nesse episódio a gente falou sobre a conversão de Bob Dylan, quando ele começou a cantar as músicas cristãs, mas ainda continuou na sua carreira como músico e fazendo muitas coisas e tal. E o Ricardo, naquela época, ele comentou, entre outras coisas, ele falou assim, é diferente de algumas pessoas, né, que acabaram, quando se converteram, acabaram dando as costas pro que faziam antes e foram para uma nova carreira cantar para crente. E nesse momento, ele citou nominalmente Rodolfo Abrantes e a sua relação com Raimundos. Assistindo agora o documentário dos Raimundos e vendo a história bem contada, com calma, com detalhes, tudo que você viveu, tudo que aconteceu, em que momento você estava da vida, a gente entendeu, claro, muito mais toda aquela situação. Mas eu queria ouvir do Ricardo se esse documentário de alguma maneira mudou a sua percepção sobre isso e como isso tem reverberado na sua mente ultimamente, Ricardo. Cara, eu já critiquei muito o Rodolfo por aí, né? A gente sabe bem disso. Mas desde a conversão dele, o que doía no meu coração, assim, era justamente esse ponto, porque eu tive muito perto ali do Rodolfo, naquele momento inicial ali, né, da saída dos Raimundos, fiquei muito surpreso com ele, eu escrevi isso, eu falei, cara, nunca imaginei que o Rodolfo fosse tão articulado, tão inteligente, conheci ele há 10 anos e não deu 5 minutos de conversa concatenada com ele nesses 10 anos de Raimundos, e de repente ele se revela uma mente brilhante, foi por isso que eu lembrei dele no episódio do Bob Dylan, que é outra mente brilhante, e eu falei, cara, esse cara vai ser o Bob Dylan brasileiro, bicho. Não vai ter outra. Vai ser um farol de uma geração aqui fazendo música. E de repente o cara some e vai tocar no encontro dos Gideões, sei lá o que, onde ele estava tocando. Eu já
dei testemunho lá. Já. Você cita no episódio. Você falou assim, ele vai tocar lá em Camboriú. E eu falei, cara, tá errado isso aí, bicho. Isso aí é uma omissão. Isso aí ele tá fugindo da raia. Ele não pode fazer isso de jeito nenhum. Bom, a revolta tá toda registrada ali no podcast e em outros lugares mais ali. Mas vendo o documentário, bom, como jornalista eu já conhecia boa parte das trapalhadas ali de contrato, o jeito que acabou os Raimundos. Era uma coisa que comentava-se nos bastidores, né? Agora, o que não tinha no meu radar era o tamanho da cicatriz do Rodolfo. O quanto aquele processo, aquelas demandas do show business, né, das estruturas, tudo aquilo, o quanto aquilo foi jogando sal na ferida dele ano depois de anos, assim, né? Então, o documentário foi muito feliz em abrir para o lado mais pessoal, mais íntimo, mais psicológico dos 4 ali. E eu entendi que, embora eu continue pensando isso, né, eu acho que realmente o Rodolfo tinha que ficar onde ele estava. Hoje eu entendo que talvez ele jamais conseguisse fazer isso naquela época. Eu entendo que o processo de Deus passa pela cura, né? Cicatrização de coisas que acho que eram tão profundas que demoraram 20 anos para cicatrizar. Tô certo, Rodolfo? Tanto na crítica quanto no entendimento? Tá certíssimo, cara. É uma coisa assim, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, tem artistas que têm se convertido nos últimos anos, me procuram para saber o que é que eu faço da vida. E eu falo, cara, vai com calma e ora bastante para você saber o que é que Deus quer de você. Porque cada caso é um caso. Não é porque eu me converti e larguei tudo que eu uso isso como uma fórmula para que todo mundo que se converte faça o mesmo. Existem carreiras e carreiras, existem temas de música diferentes de outros. No meu caso, era simplesmente impossível continuar cantando o que eu cantava diante do que eu passei a conhecer através da fé. Seria completamente impossível, era incompatível demais. Era um peso que eu tentei carregar por alguns meses. Eu me converti, acho que foi em janeiro de 2001 e só fui sair em julho, eu acho. Em junho. Aliás, estou fazendo aniversário daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu faço um aniversário de 25 anos. Mas, assim, eu entendo que hoje, olhando para minha história e vendo o que está acontecendo na minha vida hoje, artisticamente, e não está separado da minha fé, esse tempo de maturação, né? Esse tempo de você ser forjado, de você ser experimentado, esse tempo de você criar fundamentos na sua fé, a fim de que você possa transitar em qualquer ambiente, ele foi, cara, preciosíssimo. Esse mergulho que eu dei de ponta nas coisas do Senhor, no ambiente eclesiástico, na adoração, na leitura da Bíblia, em ter, cara, por algum tempo, deixado a minha música completamente de lado, simplesmente para me envolver com o ensino da palavra, que é uma coisa que queima no meu coração. Se tem uma coisa que eu amo muito fazer é pregar a palavra, sabe? É ser um fofoqueiro do céu. Aquilo que Deus me falou, eu gosto de contar para todo mundo em tempo real, tipo assim. Eu acho que isso é uma coisa do evangelista, né? O evangelista, ele não precisa de tempo para nada. O evangelista conheceu Jesus aqui, ele já entrega ele na esquina ali, com as limitações dele, mas da forma mais pura possível. Eu creio que pro que eu tô fazendo hoje, cara, esse tempo ele foi preciosíssimo. Eu tenho alguns pastores amigos meus, alguns deles são intercessores do que eu tô fazendo hoje, e um deles, que é o pastor Leandro Vieira, lá de Curitiba, ele me falou uma coisa muito legal. Ele falou: Rodolfo, o tempo que você passou enfiado dentro da igreja não foi tempo perdido. Ele falou: João Batista teve 18 anos de preparação para 18 meses de ministério, sabe? Jesus foi 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. Paulo passou 12 ou 14 anos se preparando para começar o seu ministério. Então, assim, o que ele me falava, o tempo de preparação, normalmente ele é muito maior do que o seu tempo de atuação, porque você vai precisar criar casca por dentro e por fora para poder chegar em outros ambientes de uma forma completamente leve, sendo quem você é, sem precisar lutar contra áreas da sua vida que em outros momentos seriam completamente perigosos, né? Você entra com algumas pendências, áreas mal resolvidas, cara, você vai pra frente da batalha sem estar fortalecido, sem estar treinado, sem estar com as armas certas, é muito perigoso. Hoje eu me vejo, cara, capacitado para isso, e o que eu tenho experimentado é a leveza que a gente encontra nos shows, a leveza espiritual mesmo do ambiente dos shows, sendo que na banda só eu sou cristão, né? Tipo assim, em outros tempos seria completamente, meu Deus, isso não pode acontecer, isso é um problema, isso vai dar ruim. E cara, eu tô vendo que assim, eu tenho 1000 missões com o Rodox, né? Falando do Rodox agora, eu tenho 1000 missões e uma delas
mostrar para os meus companheiros de banda uma versão mais madura daquele Rodolfo que eles conheceram quando o Rodox começou. Eu era um novo convertido, extremamente radical, e o meu radicalismo era exatamente um apego ao que eu tinha acabado de conhecer, de forma que essa é a minha segurança, né? Tipo assim, aquela rigidez que eu tinha que viver naquele momento, porque o mundo do qual eu saí era muito complicado, e eu não tinha como entrar num ponto de equilíbrio ali, numa linha entre dois mundos de cara. Eu precisava realmente, como um foguete desesperado, sair da órbita terrestre e o mais longe possível disso tudo, até que eu pudesse, cara, me conhecer, até que eu pudesse, cara, ver áreas da minha vida sendo realmente transformadas e não simplesmente convencidas, né? Aprender, de fato, coisas que hoje elas são estabelecidas dentro de mim, né? O trato com os outros, a forma de me comunicar, enfim, exemplos não faltam. Mas eu entendo que, cara, cada caso é um caso. O tempo que eu mergulhei nas coisas do Senhor de uma forma mais xiita, digamos assim, né, de não transitar em outros ambientes, me fez criar solidez nas minhas estruturas e, cara, de uma forma muito interessante, quando eu ouvi Rodox novamente em 2023, né, eu passei muito tempo sem ouvir sequer, eu percebi que aquele cara que tinha 1 ano de crente, tinha coisas poderosíssimas para dizer para esse cara que já tá com 25 anos de caminhada na fé. Ou seja, tinha muita vida naquilo ali. Sabe, aquelas coisas que a gente luta até hoje para transmitir a palavra do Senhor de uma maneira não religiosa, sem usar o evangeliquez, de uma forma abrangente que toque todo tipo de pessoa. Cara, eu de certa forma consegui aquilo de cara e tô pedalando para retomar aquela linha de novo, né? Porque não é uma coisa assim a respeito de uma estratégia de como comunicar. É a respeito de você aprender a falar uma língua fluente e poder se comunicar nela. Então, assim, cara, eu tô vendo muita coisa linda acontecendo nesse ambiente, sabe? Tem sido um tempo muito poderoso. Uma coisa que é curiosa, que a gente estava falando na semana retrasada, e você disse que... Porque era uma coisa meio assim, eu entrevistei até um cara, não vou dar o nome dele aqui, porque acabou ficando de fora do documentário, do Cantar ao Senhor, que eu tô dirigindo. E ele falava assim, cara, a discussão ali era o quanto o cristão brasileiro era capaz de estar no mundo da arte. E aí ele citou o Rodox. Ele falou, cara, o Rodox quando surgiu era tão legal, tão importante, tão estratégico, tão tático. E ele falou exatamente isso. E aí o Rodolfo largou disso e foi cantar para a igreja, né? E vendo o documentário, eu percebi que não é que você talvez não tivesse preparado para voltar para o show business. Parece que você não... os teus traumas ali com os Raimundos eram maiores até do que a tua capacidade de estar numa banda, né? Exatamente. Essa experiência que você está tendo agora só é possível de conseguir trabalhar com esses caras depois de tudo isso que você passou, né? Cara, você matou a charada. Eu acho que feridas ainda estavam abertas. Quanto tempo depois da saída do Raimundos você montou o Rodox? Quanto tempo deu esse intervalo? Cara, foi muito rápido. Eu saí do Raimundos em 2001. Naquele período eu já estava escrevendo algumas coisas. Escrever, compor é a minha terapia. É quando o meu coração espreme e saem coisas ali de dentro de mim que eu precisava ouvir, sabe? Tipo assim, é quando eu, de certa forma, eu me ministro através do Espírito Santo, mas eu sou ministrado através do que eu vejo sair de dentro de mim, e principalmente em momentos onde está tudo doendo demais, onde você está sendo realmente moído, né? E eu comecei a escrever essas músicas até que o pessoal da Warner me falou que as portas estavam abertas, você não estava escrevendo nada, ainda tinha uma questão contratual que... Graças a Deus existia essa questão contratual, porque talvez se não existisse, eu jamais tivesse feito o Rodox, né? Então, em 2002, eu entrei em estúdio para gravar as músicas do Rodox. Não era uma banda, né? Você falou no documentário que vocês se reuniram para um clipe, né? Foi, o DJ Bob, que ele está com o Senhor hoje, ele era um amigo meu que eu encontrei um dia na rua, perguntei o que você tá fazendo, ele, eu sou DJ de música eletrônica hoje, tenho um estúdiozinho em casa onde eu gravo minhas coisas, eu falei, tô escrevendo umas músicas, cara, poderia usar teu estúdio pra eu gravar umas demos, né? Pra eu gravar só pra deixar registrado. Ele, claro. E aí ele começou a botar os barulhinhos dele. Eu falei, cara, bota umas coisas aí de música eletrônica. Ele botou, legal pra caramba. Nisso veio o convite da Warner. Eu tinha umas 4 músicas feitas. E, cara, fui pro estúdio, eu e o Bob, e precisava de um baterista, né? E aí o Tom Capone, que era o produtor do álbum e diretor da Warner, ele falou, cara, eu conheço o Fernando Scheffer. Ele gravou comigo o álbum do Pavilhão 9. E
ele falou, eu nunca vi um baterista como aquele para fazer o som que você quer fazer. Então a gente fez o convite pro Fernando e ele foi, né? E, cara, a princípio não era uma banda. O Fernando gravou as baterias como músico de estúdio. Os outros instrumentos foi eu que gravei tudo, por isso que o primeiro álbum é bem mais crudo que o segundo, é bem mais simples, assim, dadas as minhas limitações, né, para fazer aquele tipo de som. E, cara, precisava fazer um clipe. Aí eu chamei o Marcão, que era road do Raimundos, o Patrick Laplan, que tinha saído do Los Hermanos. Falei, cara, esses caras são style pra caramba, vou botar eles no clipe, né? E passei a música pra eles ali na hora do clipe. Gravamos acho que 2, foi Olhos Abertos e Dia Quente. E, cara, no meio da gravação veio um convite pra tocar no Abril pro Rock, que é no Festival de Recife ali. Deu aquela formiguinha, o álbum tava ficando pronto, tava ficando legal pra caramba o som. A gente montou uma banda lá com 3 guitarras, 2 vocal, uma bagunça do caramba só pra tocar no Abril pro Rock. O que aconteceu é que, cara, aquela vibe ali de poder cantar aquilo ao vivo foi tão legal que a gente, ok, vamos ser uma banda, né? O Pedro entrou ali naquele momento. Você já tinha isso no sangue, né, cara? Não tinha... Tinha no sangue, mas a real é que, cara, assim, o Rodox, hoje eu vejo que o Rodox carrega é algo tão poderoso no sentido de falar com tanta gente diferente ao mesmo tempo, que realmente a gente não estava pronto, nem eu, nem ninguém da banda, a gente estava pronto, a gente não tinha entendimento da dimensão disso. Precisaram se passar 20 e poucos anos, e cara, principalmente eu e o Fernandão, a gente precisou se reconectar com as músicas e percebeu bem que ela nos fazia, né? O Fernandão, ele fala disso em muitas entrevistas, que quando ele começou a ouvir Rodox, cara, aquilo que estava nas músicas começou a mexer com ele estava passando um momento muito difícil na vida dele, com vício em drogas, e ele querendo, cara, lutar pela vida dele, e ele sentiu aquilo o ajudando. Ele percebeu, cara, tem muita coisa boa aqui. Como é que eu não vi isso antes, né? Então, quando a gente se reencontrou, fazendo uma longa história curta, cara, a gente tá vivendo agora, talvez... Eu tô vivendo a melhor banda que eu já toquei na minha vida. Cara, mas, assim, sem medo de errar, sabe? O que a gente tá vivendo em cima do palco, e mais do que isso, nos bastidores, no dia a dia. A gente se fala quase todo dia. Tipo, tem muita coisa pra resolver, mas, assim, a energia entre a gente, a vibe, o carinho que um tem pelo outro, isso tá sendo simplesmente incrível. Então, eu percebo. Hoje a gente tem algo pra passar pras pessoas, porque não é só música, tem o elemento humano, a energia de cada um ali, a frequência de cada um, como cada um tá se sentindo, o que cada um absorve daquelas músicas, né? Então eu hoje percebo, cara, a gente tá finalmente, talvez, com casca suficiente pra encarar essa operação. E nesse momento de conversão, assim, né, que você passou esse tempo dentro da igreja, tentando crescer, tentando aprender e tal, quando surge essa oportunidade de você se juntar com uma galera que não é crente, assim, imaginando isso em 2002, né? Hoje parece que, não sei, enfim, as coisas são meio cíclicas, né? Tem umas coisas voltando e outras coisas superadas. Como é que foi? Eu não sei que estilo de igreja que você tava e tal, mas, no geral, isso é visto com maus olhos pelos pastores, pela liderança. Sim. O cara vai voltar pra velha vida, tá se juntando com o pessoal das drogas aí de novo e tal, né? Como é que foi? Você foi bem assessorado nessa época ou teve que lutar com algumas coisas? Cara, era uma época assim, ó, engraçado. Eu não... As mulheres que me evangelizaram, né, as irmãzinhas lá do Coque, cada uma era de uma igreja diferente. Elas eram um grupo de oração, mas cada uma congregava numa igreja diferente. Então eu tinha culto para ir todo dia. No dia eu ia no culto da igreja da irmã Márcia, do outro da igreja da irmã Sandra, e também na igreja que elas visitavam, e nas reuniões de oração. Eu tinha culto para ir todo santo dia. E, cara, isso era o que eu conhecia do evangelho. Para mim, elas eram as minhas pastoras, e, cara, eu ia nas igrejas delas. Então, assim, eu não tinha essa voz me dizendo faz isso, não faz aquilo, né? Era tipo... Eu sou muito grato a Deus, porque todas as pessoas que ele colocou na minha vida naquela época, eles me apontavam para eu buscar aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Aí eu me encher da palavra e ouvir a voz do Espírito Santo. E entender que, cara, ele ia me ensinar todas as coisas, né? Então, assim, eu não tinha ninguém para me dizer, cara, isso que você tá fazendo é uma viagem ou não é. E, cara, ainda bem que não teve, porque vai que eu pego um monte de cara de igreja e faço o Rodox seria uma banda gospel que estaria tocando no circuito evangélico. Talvez seria isso que acontecesse, né? Tipo assim, nada contra, mas eu acho que esse não é o propósito do Rodox. Eu imagino que Deus escolheu aqueles caras para estarem comigo, sabe? Eles são pessoas de um coração incrível. Pedro e Patrick são duas nuvens, assim, são os caras mais leves, carinhosos, amorosos que eu já vi nessa vida, sabe? Tipo, é um prazer imenso estar perto daqueles caras, simplesmente pelo amor que flui ali entre aquelas pessoas. Fernandão hoje é o melhor Fernandão com quem, cara, eu arrisco dizer, o melhor Fernandão que já andou sobre a face da terra é o que a gente tem hoje andando ali com a gente. Um cara engraçado,
sorridente, cara alto astral, super profissional, sabe? Interessadíssimo em ver a coisa acontecer, cuidando da banda como se fosse um bebê, sabe? Cuidando dele mesmo, como se, cara, fosse uma peça fundamental para que isso dê certo. A maturidade que veio isso com o tempo, ela aponta para essas coisas. Mas lá no começo, realmente era uma loucura, né? Era uma loucura. Era tipo assim, a galera da igreja falando, mano, esse cara não é crente coisa nenhuma. O cara tem um ano de crente, já tá com uma banda muito louca, fazendo essa desgrameira em forma de música. E a galera do hardcore falando, cara, esse cara é um baita de um crente aí, meu, sei lá o que esse cara tá querendo fazer com essas músicas. Ninguém entendia muito, era tudo muito novo, tinha que explicar muita coisa. Era um período até, muito chato, né? Os cancelamentos, por exemplo, hoje em dia, eles duram, semanas, porque a internet é muito veloz, ela precisa de um assunto novo o tempo inteiro. Então o cancelamento de uma pessoa, ele é rápido hoje, ele é intenso, mas é rápido. O meu, como não tinha internet, ele durou uns 20 anos, né? Eu tinha sempre que estar na defensiva, toda entrevista era um interrogatório, sabe? Era tudo um apedrejamento virtual. Porque ninguém tinha ouvido a história completa, né, cara? Quando a gente vem só... Eu ouvi, como todo mundo ouviu na época, assim, de uma coisa acontecer. E o que passava ele se converteu e largou a banda, né? Exato. Ninguém sabia tudo que você tava passando e que a gente descobriu agora. Que, assim, pra quem não ouviu, né, só falando pros nossos ouvintes que não sabem muito bem do que a gente tá falando, desse documentário, foi um documentário produzido pela Globoplay com quem, Ricardo? Você que tá no documentário. O diretor foi o Daniel Ferro, grande Daniel Ferro. O nome do documentário é Andar na Pedra, por isso que eu citei. Aliás, Rodolfo Abrantes, eu não sei se você sabe disso, o Daniel escolheu o nome Andar na Pedra porque ele dizia que ali estava a história dos Raimundos. E a história de alguém que vai atrás da água que limpa o mal que há no mundo, né? E eu falei, cara, nunca tinha pensado na letra nisso, tenho certeza que o próprio autor da letra também não tinha pensado nisso, mas isso é uma das belezas da arte, né? De como ela brota, né? Isso é muito interessante. E a leitura que as pessoas fazem disso. E a leitura, cara, ela é interessante porque você vê essa profundidade da leitura que ele fez, né? Tipo assim, sobre esse trecho da letra de Andar na Pedra. Quando Andar na Pedra, na verdade, a gente estava falando, o Digão, a família dele tem uma fazenda que tem uma cachoeira. A gente sempre ia na cachoeira dessa fazenda. E, tipo, era o papo de, cara, pra subir por aqui você tem que escolher a pedra buchuda, sei lá, tipo, era um negócio muito mais viagem do que outra coisa, entendeu? Mas, talvez, por causa da poesia, né, a galera fica procurando onde está o significado dessa coisa. Não, é um bando de maluco tentando subir na cachoeira mesmo, escolhendo a melhor pedra pra botar o pé. Segundo as palavras do próprio Ricardo, corrija-me se eu estiver errado, Ricardo, mas você já disse que Raimundos foi uma das maiores bandas de rock, ou se não a maior banda de rock do Brasil, né? Eu disse, cada momento eu vou dizer que é uma, né? Mas nesse contexto, eu disse no documentário que eu admirava a integridade de uma banda que resolveu parar no auge, né? Que eu falei, cara, aqui no Brasil as bandas não acabam nunca, né, velho? Você vê, tá o Demônios da Garoa aí tocando, os caras não acabam, né? Tá a Blitz, não tem mais ninguém da formação original, mas tá todo mundo ali, a banda não acaba. E quando os Raimundos acabou, eu falei assim, cara, acabou no auge, isso é uma raridade completa. É pena que não acabou, né? Quer dizer, desculpa, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim, sim. Então, e o documentário vai contar essa história, conta, né, tudo. O Rodolfo e os outros participantes da banda contam desde a origem da banda, todos os perrengues e crescimento, estouro no Brasil, no mundo, e a gente vê todos os bastidores, envolvimento com as drogas e tal, e o Rodolfo falando de como ele estava cada vez mais se afundando, digamos assim, né, e das dificuldades relacionadas às turnês e tudo, até que chega um momento que ele tô resumindo bem, né, 5 horas de documentário, mas que ele estava num momento muito complicado da vida, que ele tem o contato com o evangelho, com a fé, e ele se converte e faz essa transição. Quando você diz que você levou 20 anos levando paulada, e chega um momento que agora você pôde explicar de alguma maneira mais clara tudo o que aconteceu, você se refere ao documentário. Você acha que ele foi importante nesse tanto pra sua vida? Cara, sim, mesmo por causa da imparcialidade com a qual o Daniel Ferro
colocou a história, né? Tipo assim, não tem um vilão e não tem um herói ali. Mostra erros e acertos de todo mundo. O tempo para se fazer isso, né? Eu acho que numa entrevista que dure, ainda que dure 2 horas, você não tem como falar tudo. E mesmo porque alguns assuntos ali eu acho que não eram pertinentes na época da minha saída, porque muita coisa que culminou com a minha saída da banda dizia respeito ao convívio, a erros que estavam sendo cometidos desde o começo. E talvez naquela época nem eu tivesse maturidade para entrar em contato com essas coisas e conseguir colocá-las para fora, né? E também uma questão que é aquela coisa. Eu entendia que, cara, eu saí de uma banda de uma hora para outra, eu causei um desconforto geral que, meu irmão, era compreensível a rejeição que eu estava sofrendo, era compreensível a raiva que estavam tendo de mim. Eu entendia tudo isso, porque se eu me colocasse no lugar de outra pessoa, eu também ficaria bravo. Então, assim, cara, tudo quanto era elemento que remetesse aos outros integrantes, eu simplesmente não tocava nesse assunto. Eu assumi, cara, a minha parcela, cara, eu me converti, minha vida mudou, bola pra frente, estou saindo. Então, de certa forma, eu também colaborei para que essa história não fosse contada na sua integridade. Tipo assim, cara, se eu for continuar falando de problemas internos, esse desconforto entre amigos, né, que um dia foram amigos, não vai passar nunca. Então, cara, é aquele negócio, a gente escolhe sofrer o dano e espera que a coisa passe, que a vida dos outros melhore, porque aquele negócio, quem tá bem não enche o saco de ninguém, né? Então você fica torcendo pra, pô, meu irmão, não vejo a hora desses caras virar aí pra esquecer que eu existo. E nada como a maturidade, né, Rodolfo? Eu imagino você 20 anos atrás ouvindo tudo o que os outros integrantes falaram no documentário, cairia muito diferente no seu coração do que caiu hoje. Sem dúvida alguma, cara. É uma questão que... É como ler a Bíblia, entendeu? Eu leio a Bíblia em loop, né? Eu leio eu termino, começo de novo, termino, começo de novo. E não tem uma vez que eu não veja coisas novas. Não é porque a Bíblia mudou e não é porque eu estava distraído, é porque eu sou diferente. A cada dia que passa, a gente é diferente. Então a gente assimila de forma diferente as coisas que estão passando ao nosso redor, sabe? Eu amei o documentário ter sido feito quase 25 anos depois da minha saída da banda, porque leva tempo para você mudar e se olhar à distância, né? É aquele negócio, ver a big picture, né? Ver a figura de um lugar mais alto. Quanto mais longe você chega, talvez você consiga enxergar melhor a totalidade daquele cenário que você está descrevendo. Então, assim, talvez se esse documentário fosse feito daqui a uns 30 anos, daqui a uns 5, com 30 anos da minha saída, as impressões poderiam ser diferentes, seriam naturalmente. Uhum. Mas eu acho que chegou num momento muito, muito leve de falar desses assuntos, sabe? Por exemplo, as minhas entrevistas pro documentário, eu gravei em 2 sessões, uma de 6 horas, outra de 8, numa tirada só. Tipo assim, cara, 6 horas falando, parece já diz tudo. Dá pra ver o sol se pondo lá atrás, né? Exatamente. Começa de dia, tem entardecer. E se tivesse mais uma sessão de 8 horas, teria assunto para falar também. Uhum. O Daniel Ferro foi muito feliz porque ele abordou muito o lado humano, né? Ele não fazia simplesmente perguntas do tipo, o que é que aconteceu aqui? Ele mesmo falou nas pré-entrevistas, cara, é uma história que já foi contada, né? Ele falou, eu quero saber como é que você se sentiu quando isso daqui aconteceu. E aí é uma pergunta completamente diferente. As entrevistas para esse documentário, para mim, foram uma terapia violenta, sabe? Eu pude falar coisas que eu nunca falei para ninguém, nunca saíram da minha boca. Simplesmente por uma pergunta, como você se sentiu nessa hora? Então você dá um mergulho no teu coração, você revisita quem você era naquele dia. E cara, eu encontrei muita dor, né? Encontrei insegurança, encontrei aflição, encontrei desespero, encontrei alguém assombrado por sombras, sabe? Tipo, coisas que nem eram tão pesadas assim, mas tomavam uma dimensão muito grande. Então, enfim, hoje poder falar disso, do lugar onde eu estou, foi libertador, cara. Sim, o que foi muito marcante pra mim nesse documentário é que nós, como, né, digamos, comunicadores, cristãos e comunicadores, a gente quer que a mensagem chegue da maneira mais natural possível às pessoas. A gente não quer ser aquela pessoa que fala, agora eu vou falar de Deus, agora eu vou falar de espiritualidade, tudo que eu falei até agora não tem nada a ver, mas agora eu vou falar de Deus. E você deu, no 4º episódio,
você dá o seu testemunho, ele tem aproximadamente meia hora, e eles deixam só você falando por meia hora toda a sua história. Eu falei, eles vão cortar coisa, cara, mas não. Todos os detalhes estavam lá. Eu já tinha ouvido o seu testemunho mais resumido em alguma outra situação. E isso num veículo como esse, que chegou a milhares de pessoas. Tanto que, assim, eu digo pro Ricardo que às vezes eu tô mais conectado com o universo fora da igreja do que dentro da igreja, porque a gente tá muito interessado em saber o que as pessoas pensam, como que elas se comportam, enfim, a gente conhecer, né, a realidade de hoje em dia. E eu ouvi vários podcasts, assisti vídeos de pessoas comentando o documentário e ninguém reclamando de você ter dado seu testemunho. Ninguém, cara. E todo mundo entendendo. Deixa eu entrar numa rasante aqui, antes do Rodolfo falar, que eu tenho certeza que ele tem coisas importantes pra falar, mas eu queria acrescentar que não foram poucas pessoas que falaram pra mim que o reino de Deus foi sinalizado nesse documentário mais do que na carreira de 30 anos de muito artista gospel por aí. Por quê? E aí eu pensando aqui comigo mesmo, né? Tecnicamente falando é fácil explicar, porque o Daniel, ele abriu espaço também para os dramas, os dilemas, os momentos de transformação dos outros integrantes, né? Então tem a questão ali do Digão com o irmão dele, a questão dele com o pai dele, que é muito premente ali no filme inteiro, né? Tem a questão ali do Caniço com a esposa, e chega a vez do Rodolfo também, né? Isso é uma coisa curiosa. Mas eu acho que tem um ponto ali que é uma coisa que tem vindo e voltando na minha cabeça nos últimos tempos, é sobre como o reino de Deus se propaga. Eu estava fazendo devocional aqui com a minha família em casa outro dia, e a gente pegou aquela sequência ali de parábolas de Mateus, né? Mateus 13 ali, onde ele vai fazendo aquelas várias parábolas sobre o reino, e a gente ficou muito encafifado ali, né? Do jeito que ele conta as parábolas do reino ali, que é um pouco frustrante, na verdade, né? É até muito frustrante. E aí eu vi o querido Cacau Marx falando que o grande encadeamento dessas parábolas é Jesus respondendo aos judeus, que é o público endereçado o Evangelho de Mateus, dizendo por que o reino não vem nessa glória, nesse tamanho, nessa loucura gigantesca que os judeus estavam esperando que viessem, de Israel chegar dominando politicamente, se transformar no grande império e tudo. E aí Jesus vai lá e ele fala assim, não, galera, o reino de Deus é uma mostarda, cara. O reino de Deus, ele é uma farinha que tá lá no meio, a gente não vê crescendo. O reino de Deus, né, é um cara que vai lá e semeia, mas tem outros fatores causais ali acontecendo em volta daquilo. Então, assim, não é do jeito que os nenéns querem que aconteça. Exato. Então, quando eu vejo o Rodolfo fazendo um testemunho num documentário sobre uma banda de rock, e quando eu vejo ele levando o Rodox pra tocar numa casa de rock, né, a galera pode falar assim, não, mas ele tá no mundo, ele não tá num ambiente sadio. Fala assim, meu amigo, mas é isso que é o reino de Deus, cara. Mas é que a gente não gosta. A gente quer alugar o Allianz Parque e fazer acordo com o SBT pra transmitir em horário nobre, cara. Mas Jesus tá falando assim, não é assim o reino de Deus. O reino de Deus é um fermento, cara. O reino de Deus é uma mostarda. É isso. Então é o Rodolfo e 4 caras que não são crentes. E porque o reino de Deus é assim, e é na velocidade de Deus, e não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Cara, fantástico isso. Inclusive, a passagem que fala que o reino dos céus é como esse punhado de fermento que a mulher mistura na farinha, é o lema da minha vida nesse momento. Isso daí é base para o que eu estou fazendo, sabe? E assim, perceber o quanto o Senhor está cooperando com essa obra, né? De tipo, aí me faz perceber, será que o Rodox é um projeto meu que Jesus está cooperando? Ou será que é um projeto dele que eu finalmente acordei, sabe? Porque assim, a gente tem tocado, cara, a gente só toca em lugar, assim, que é casa de show de verdade, pub, bar, casa de underground, do hardcore mesmo, da cena do hardcore. E, é absurda a leveza espiritual dos lugares onde a gente vai. Assim, a gente fez até agora, se eu não me engano, uns 16 ou 18 shows, desde que a turnê começou. Em todos os lugares, o povo se comporta da mesma forma. Tipo, é uma quebradeira do caramba no mosh, todo mundo com um sorriso na cara, gente sorrindo, um monte de gente misturada, sabe? Tipo, velho, os malucos com cara tatuada chorando na frente do palco, os crentes se quebrando no meio da galera.
Cara, eu vi até um vídeo um dia desse que um cara mandou de um show de Belo Horizonte, um irmão assim da Assembleia, cara, ele foi no show, né? Ele é do interior de Minas e ele foi pro show do Rodox, né? Lá em BH. E, cara, o vídeo dele é fantástico, porque assim, ele foi bem bonitinho, arrumadinho, ele, a mulher, o cunhado e a esposa. E aí disse que eles chegaram, viram a galera de preto, falaram, eita, a galera tá paramentada aqui, né? Não sei o quê. Falaram, meu Deus, será que a gente tem que ir mesmo? E aí um deles falou, mas se a gente não conhecesse o Rodolfo, a gente nem achava que ele era crente também, não. Aí entraram. Aí ele fala assim, começou o tal do mosh, né? O povo se chutando, se socando. Ele falou, mas eu percebi que eles não estavam brigando, eles estavam sorrindo. E aí ele falou, no vídeo dele, ele falou, e teve uma hora que me chamou a atenção, um deles caiu no chão. E aí os outros fizeram tipo uma jaula para proteger ele, para ele poder se levantar. E aí ele falou que viu isso o show inteiro, gente caindo e os outros ajudando a levantar. Ele falou, cara, eles se protegem, eles ajudam. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Ele falou, a gente tá fazendo isso? Será que a gente faz isso? Era um cara, meu irmão, de uma igreja tradicional, aprendendo com os malucos como levantar um irmão que caiu na tua frente, entendeu? Cara, esse tipo de experiência a gente tá tendo o tempo todo. Teve um show, acho que foi Juiz de Fora. Era um lugar bem pequeno, assim, num domingo. Um maluquinho da cara tatuada, assim, ele subiu no palco pra dar um stage dive, né? Ele me encarou, cara, e deu um mortal de costa, caiu de cabeça no chão, apagou. Tipo, foi aquela preocupação, era a última música do show, ficou aquele negócio, mano, o cara apagou, ninguém agitava mais. Tipo assim, ele foi levantando todo grog, todo mole, a namorada dele segurando ele. Eu falei, tá bem, não, tá bem, beleza, o show acabou. Quando a gente voltou pro bis, eu vi que aquele casal tava ali na frente ainda, né? Aí eu fui direto nela e perguntei, ele tá bem? Como é que ele tá? Aí ela falou, ele tá bem e eu quero pedir ele em casamento. Eu falei, então sobe aí. Aí ela subiu no palco, pegou o microfone e falou, sobe aí, sobe o cara todo grog. Aí ela pediu ele em casamento. Aproveitar a oportunidade, cara, maluco, né? Eu falei, mesmo, uma coisa mais louca que eu já vi. Eu falei, cara, qual é o protocolo disso? Aonde está biblicamente que uma mulher pede o homem em casamento? Cara, não me interessa que num show de hardcore tem jovens com cara de maluco querendo casar, velho. Você acha que você conta um negócio desse? Tipo, a gente canta música que eu escrevi pra minha esposa, tem gente chorando lá na frente. Você acha que eu vou me opor um negócio desse? É o reino dos céus, cara. Eu tô construindo uma ponte, sabe? Eu acho que muito missionário, como eu sou, como você é também, Paulinho, às vezes a gente erra, e assim, não só missionário, mas eu vou te falar, todo aquele que tá fazendo a obra de Deus, a gente erra quando a gente pensa que a revelação que Deus deu pra gente é a última palavra que tá valendo, que tá todo mundo errado, só a gente tá certo, sabe? Eu creio que a multiforme graça é exatamente, cara, cada um fluindo numa área do corpo, em ambientes completamente diferentes, a fim de que tudo isso possa convergir na pessoa de Cristo. Eu não tô sendo uma substituição para um culto numa igreja. Não, o Rodox está criando uma ponte. O que eu quero é fazer uma ponte. O que eu quero, cara, é propagar essa mensagem de uma maneira mais linda possível, jogar sementes e crer que elas estão caindo em boa terra. E o que vai acontecer daí para frente, eu não faço a menor ideia. Mas esse é o meu campo missionário no momento. E é interessante você falar isso do público, porque eu acabei de assistir o documentário, tá tudo fresco na minha mente, né? E uma das coisas que vocês reclamaram, né, no documentário foi que conforme a banda foi crescendo, foi estourando a bolha do punk e tal, foi atingindo muita gente e a plateia começou a ficar esquisita. O público começou a ficar esquisito, começou a entrar, você usou a palavra, os playboys, né? Começaram a entrar lá no meio e tal. Inclusive o mosh virou violência, tudo isso. E você agora tá você Raimundos, cita... né? É, do Raimundos, sim, do documentário. E agora você cita a mesma, digamos assim, variedade do público como algo positivo, né? Sim. Cara, Deus redime todas as coisas, ressignifica tudo, né? Eu percebo que no meio do hardcore, eu preciso falar isso, no meio hardcore, sem evangelho algum, existe uma cultura de respeito muito forte e muito bonita. Sabe esse negócio de o cara que caiu, o outro levanta? Porque a brincadeira do hardcore é o mosh pit, é o stage dive. Parece um caos, parece uma briga generalizada e não é. É tipo assim, a galera preza e tem até um certo orgulho de não precisar de polícia, entendeu? Tipo assim, cara, o cara perdeu o telefone tá ali em cima do palco, o dono do telefone depois vai lá buscar o telefone dele, caiu a carteira, é direto assim, no intervalo das músicas sempre tem um achados e perdidos, perderam um óculos, perderam um tênis, perderam isso, perderam aquilo, tá tudo em cima do palco, o cara vem ali, ele cuida das coisas um do outro, ali não é ambiente pra bandido, é ambiente pra gente que curte um som, quer brincar daquele jeito, mas pra brincar daquele jeito tem que ter responsabilidade. Quando você mistura
mistura essa cultura que já tem a sua educação própria, com um monte de crente chegando, que também tem uma cultura de educação e de respeito, as pessoas se misturam de uma forma tão bonita. E, cara, é muito lindo ver tem músicas como o Cego de Jericó, que o final da música é um glória a Deus, assim, que, parece um estádio de futebol dando glória a Deus. E eu sei que naquele ambiente tem ateu dando glória a Deus, tem todo tipo de gente dando glória a Deus naquela hora. E você acha que Deus não está recebendo essa glória? Sabe? Você acha que Deus não está feliz de ver um ambiente como aquele, dizendo glória a Deus e cantando sobre, cara, transformação de vida através de uma conversão? Cara, isso tudo é muito lindo, é muito puro o que está acontecendo. Sabe? Eu, de forma alguma, quero ser um manipulador disso, induzir as pessoas a se comportarem de uma forma ou de outra. Eu estou amando ver o que a atmosfera do show ortodoxo está produzindo naturalmente nas pessoas. Eu queria aproveitar isso que o Rodolfo está falando, porque eu acho que são raríssimas as oportunidades da gente explorar isso que ele está dizendo. Porque uma das coisas que eu acho que foi um momento histórico de erro do evangelicalismo brasileiro foi quando todo cantor começou a se denominar pastor, né? Sim. E eu falei, cara, não, porque a Bíblia diz que Deus chamou alguns para algumas coisas, Deus chamou alguns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para jornalistas, outros para podcasters, outros para pintores de parede, dentistas. E quando a gente começa a colocar atribuições de um pastor para um cara que deveria estar fazendo arte, né, eu acho que é muito simbólico da perda da sensibilidade desse campo que você está descrevendo, porque eu costumo dizer que um golaço de Satanás foi quando ele convenceu irmãos nossos que são vocacionados para a arte de que eles deveriam usar da sua arte exclusivamente para o ambiente eclesiástico, exclusivamente para o culto e os subcultos e para toda essa indústria, e aqui eu falo até sem juízo de valor, né, de todo esse ecossistema, melhor dizendo, ligados à igreja, convenções e reconvenções e encontros e congressos, e as pessoas se alimentam e se retroalimentam. E mais do que isso, vem crescendo dentro dessas pessoas uma vaidade que me lembra muitíssimo ali Mateus 6,5, dos fariseus que gostam de orar em pé no templo para ganharem os aplausos de outros religiosos. Cara, isso é um perigo, isso é uma cena de filme de terror na minha cabeça. De um cara performando e vivendo da sua reputação, né? Eu acho isso uma tentação enorme do cara que faz arte, do cara que se expressa, e ele começa a fazer esse jogo da troca de reputação. Então eu faço exatamente o que vocês esperam que eu faça, no ambiente que vocês querem que eu faça, e em troca disso vocês vão comprar meus discos, vão comprar meus shows, vão, né? E enquanto isso, todo um universo, que é o universo da arte, que é um campo de interesse de Deus, porque tudo foi criado para Deus e tudo é de Deus e com Jesus, e tá desguarnecido, né? Tá completamente desguarnecido. Outro dia eu estive falando no lugar, eu falei, cara, eu fui ver a turnê do Gilberto Gil no Allianz Parque, só turnê em estádio no Brasil inteiro, milhões de pessoas foram ver esse show, e eu fiquei muito incomodado e emocionado de ver ele cantando coisas como em Estrela, que ele fala, Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim, um altar onde a gente celebre tudo que ele consentir. Ou quando ele canta, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. E eu ficava assim, cara, por que esse cara com uma teologia errada ou ruim tá ali cantando para 60, 70, 80 mil pessoas, e pessoas que, na minha visão teológica, têm a teologia correta, estão cantando no congresso entendeu? Eu falo, cara, isso aí é um absurdo completo. Isso aí é uma falta de visão que, cara, enche o inimigo de alegria, cara. É aquele negócio, cara, eu vou te falar, já tentaram me fazer pastor algumas vezes, sabe? Eu corri disso o máximo que eu podia, por temor mesmo, sabe? Eu admiro, respeito demais e dou glória a Deus por todos os pastores que são e que já foram voz na minha vida, porque me ajudaram demais, me ensinaram muita coisa. Mas eu percebo que, cara, se tem uma coisa terrível para você viver falando do evangelho, é você andar na armadura de Saul, entendeu? Ela funciona para Saul. Uma coisa que eu mais admiro em Davi é que ele arrancou a armadura rapidinho, ele botou e tirou. Eu levei uns 20 anos para tirar. O problema da armadura é que você acostuma com ela e ela condiciona a tua forma. No momento que você tira, se você demorar demais, você está totalmente deformado em relação a quem você deveria ser, mas totalmente
conformado com o que se espera de você, né? Eu creio que muitas vezes esse condicionamento da arte ser voltada completamente para o ambiente eclesiástico tem muito a ver com, infelizmente, o lado negativo da coisa, que é o controle, né? Quando um artista se converte, muitas igrejas tratam esse cara como um troféu. Olha lá o que nós conseguimos, arrancamos esse cara do mundo, agora ele é completamente nosso. Agora a música dele é nossa, a arte dele é nossa, ele faz o que nós dizemos, né? Por muito tempo, por exemplo, eu vejo a igreja envolvida de uma forma tão incisiva com política, e eu percebo, será que eles não leram quando Jesus diz para os discípulos: cuidem com o fermento dos fariseus e de Herodes? Ou seja, o mesmo exemplo do fermento que ele usa para falar do reino dos céus, ele fala de coisa ruim. Ele fala: um pouco de religiosidade vai ferrar com tudo que vocês estão fazendo. Um pouco de política nisso daí vai ferrar com tudo que vocês estão fazendo. E eu percebo que muitas vezes as igrejas se abriram para a política, talvez na intenção boa até, de ser uma influência na vida dos políticos que governam a nação. Mas quando o que a gente viu foi o contrário, foram os políticos sendo uma influência dentro da igreja, ao ponto de uma mensagem que é para todo mundo ficou condicionada a quem é de direita ou quem é de esquerda. Então você limita demais a chegada do evangelho, porque se eu demonizo quem pensa diferente de mim, essa pessoa jamais vai ouvir o que eu tenho para dizer. Então, assim, aquele negócio que Jesus deu o exemplo, a gente só precisa olhar para ele, cara. É amar em primeiro lugar, sabe? João 4, quando ele tem aquele encontro com a mulher na beira do poço de Samaria, a primeira coisa que ela diz para ele é a coisa mais fantástica do mundo: como você, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana, né? Tipo assim, como é que você destruiu esse muro que foi erguido e que está aqui há tanto tempo? Pois é, Jesus, ele não fica em cima do muro, ele fica acima de qualquer muro que exista, né? Ele atravessa paredes. Eu acho lindo isso quando ele aparece depois da ressurreição, que ele aparece do nada e desaparece do nada. Ele está num corpo físico que come junto com as pessoas, mas atravessa paredes. Ou seja, cara, não tem barreira que possa conter o Senhor, não tem estrutura que possa conter aquilo que ele quer fazer. O Espírito Santo cai a primeira vez em gentios porque Pedro teve que ser convencido por 3 vezes insistentemente da parte do céu a entrar na casa do opressor, a entrar na casa que é o inimigo, vestido de inimigo, fala como inimigo. Tipo, é proibido pela religião de um judeu entrar na casa de um gentio. E, cara, Pedro entra ali e os caras que nunca andaram com Jesus estão recebendo o Espírito Santo no meio da pregação, nem terminou, não teve apelo, velho. Foi simplesmente, foi muito mais a respeito da obediência de Pedro do que do coração de quem estava ali. Então eu acho que quando a gente abre os olhos para essa verdade, que a gente está aqui para fazer um papel no mundo e não simplesmente dentro de 4 paredes, a gente vai precisar rever os nossos medos, né? Eu vou chamar de medos, porque não é um zelo. Um zelo é uma coisa, zelo eu tenho com a minha fé, zelo eu tenho com a minha vida, zelo eu tenho com meus princípios. Para eu entrar nos lugares onde eu estou entrando, eu tenho que ser mais crente do que eu era antes disso tudo estar acontecendo, sabe? Para eu estar sólido dentro de mim, para eu estar num ambiente que tem um monte de menininha me olhando e rindo, e eu me lembrar, eu tenho uma esposa e eu honro minha esposa onde eu estiver, sem ela ou com ela, de você estar sólido quanto a isso dentro de você. Mas eu percebo que as pessoas têm medo de perder a reputação, têm medo de perder o status, sabe? Muito artista, quando se converte, por um momento, ele é super paparicado e bajulado dentro da igreja, porque ele é tratado como um troféu. Só que um troféu, quando coloca na estante, ele também vira um ídolo. E aí, meu amigo, você caiu naquele... Você se torna como um ídolo. Você tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem pé, mas não anda, e você se tornou uma coisa inútil, um enfeite de algo que é completamente limitado e que, cara, não traz transformação alguma para aquilo que Deus está querendo fazer. É válido o ambiente eclesiástico, pelo amor de Deus, é maravilhosíssimo. Quando as pessoas entram ali e sentem acolhimento, quantas vezes, cara, aquele abraço dos crentes era tudo que eu precisava quando estava todo mundo me xingando lá de fora, sabe? Eu me lembro de uma vez, eu estava até inclusive na Assembleia de Deus que era dos Gideões, é aqui em Camboriú, né? Eu ia muito lá na tarde da bênção, toda quarta-feira, 3 horas da tarde. E eu lembro que, cara, foi bem na minha saída do Raimundos ali, eu tava sofrendo pra caramba. Eu entrei na igreja, fiquei escondidinho no canto, porque eu também era, um alargador na orelha, todo tatuado, dentro da Assembleia mais casca grossa do Brasil, tipo assim, todo mundo ficava me incomodando, hoje é seu dia, vai aceitar Jesus. Eu falava, já aceitei. Tipo assim, eu tinha que ficar meio escondido. Eu lembro que o pregador olhou pra mim, era um pregador convidado. Ele olhou pra mim da tribuna, ele passou os olhos por mim, passou os olhos umas 3 vezes, aí ele falou, eu acho que eu te conheço de uma revista, eu tava lendo uma
uma revista no avião, você tava lá, aí você mesmo, eu falei, sou. Aí ele falou, fica de pé, meu filho. Aí eu falei, lá vem, né? Aí eu fiquei, cara, esse cara profetizou na minha vida. Ele declarou tanta vida, tanta virtude. Eu recebi um abraço do céu naquele ambiente, ele me encorajou. Ele falou, fica firme, isso vai passar, o que você fez foi lindo. Sabe, tipo assim, era tudo que eu precisava naquele momento, aquele ambiente de dentro, aquele calor humano, sabe, aquele povo crente, povo que ora, gente que ama Jesus, que, cara, deixou a vida toda de uma maneira tão radical que tá enfiada ali dentro. Eu precisava disso. Mas agora eu preciso derramar do lado de fora. Porque, assim, aquele negócio de ficar só engordando do lado de dentro é complicado. E, cara, nada como a arte para fazer isso, né? Eu percebo Deus com um timing absurdo no meio disso tudo que aconteceu. É engraçado porque a turnê do Rodox estava anunciada desde janeiro, né? O documentário poderia sair daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não sei quando poderia sair, é a agenda da Globoplay. E de repente saiu 1 mês antes da minha tour começar. Ou seja, parece que a história, de uma maneira muito engraçada, se revisita, né? Eu saí do Raimundos e 1 mês depois eu tô com o Rodox na estrada de novo. Então... E é bom explicar, porque muita gente deve estar dizendo que você foi oportunista também, né? Com certeza. Pois é, não, mas a turnê já estava anunciada antes e o documentário poderia sair em qualquer tempo, era o timing deles, né? Eu acho que tem uma coisa que eu queria dizer, Paulinho. O Rodolfo me deu 2 deixas aí que eu não queria perder, sobre arte e sobre Cristo. Né? Eu tenho esse chavão que eu adoro, de que cristão não deveria ser adjetivo, né? Quando você bota cristão de adjetivo, você já acende a luz amarela, né? Que você fala, opa, coisa boa não veio aí, né? Cristão é substantivo, é cristão que faz arte, né? Mas eu acho que é o seguinte, arte cristã é uma dupla contradição de termos, porque quando você cerceia a arte dizendo essas palavras você não pode usar, esse instrumento você não pode usar, esse ritmo ou essa cadência você não pode usar. A gente viu o que aconteceu com o Candeeiro agora há pouco, né? Que começaram a fazer referências, não, porque isso aí é candomblé ou é umbanda, ou seja lá o que for, isso não é crente o suficiente. Então não é arte, não dá para ser arte e ser cheio de regras, senão vira jingle. Né? A gente vê muito disso nas discussões do próprio Rodolfo no documentário dos Raimundos. Né? A gente está trabalhando para cumprir uma agenda, para fazer o que esperam da gente. Então isso não é arte. Então a arte cristã, nesse sentido, ela não é parecida com arte e ela também não é parecida com Cristo. Porque Cristo é aquele pastor que deixa as 99 ovelhas que se julgam seguras para falar com a ovelha bêbada no bar do rock, entendeu? É isso aí. Exatamente isso. E aí a gente fala assim, não, eu vou ficar aqui tocando só para as 99 ovelhas porque a minha reputação depende disso. O que as 99 ovelhas? E a ovelha que se perdeu, que se lasque para voltar, né? Lógico, né? A gente vai fazer campanha na internet. Exatamente. Então eu acho que é uma dupla contradição. Arte é uma coisa, né? A música congregacional, a música da igreja, a oração, isso aí não está em discussão aqui, pelo amor de Deus, né? Mas quando a gente cria esse mercado onde cristão é adjetivo, né? A gente acaba ferindo o campo da arte, que é um campo onde a gente deveria atuar, né? E a gente acaba ferindo também o que deveria ser uma imitação de Cristo. O Ricardo, no seu TCC, a omissão dos cristãos do mundo da arte, você mencionou que a manifestação artística é incontrolável, exceto no mundo evangélico, onde se controla. Cara, teve um filme que concorreu ao Oscar, agora eu esqueci o nome dele, é um filme de língua, não é em inglês, eu não lembro agora qual é esse filme, mas eu lembro de uma frase que um dos personagens diz, o artista precisa ser livre para fazer arte, e aí bate com tudo isso que o Ricardo está falando, sabe? Essa ausência de liberdade, da leitura que você tem do Senhor, sabe? Por exemplo, cara, eu sempre pirei. Quando eu estava naquela fase da minha vida onde eu estava cantando estritamente para a igreja, músicas confessionais, de adoração, essas coisas, o nosso sonho, o ápice é você conseguir cantar a palavra de Deus da forma mais pura e simples e botar isso em poesia, né? Tipo, você conseguir pegar uma passagem bíblica e simplesmente colocar melodia nela e você cantar escritura. Ou seja, cantar a escritura para mim era o meu alvo maior, né? De conseguir ter algumas músicas assim, por suas pisaduras fomos sarados, sabe? Tipo, um menino nasceu, como um filho se nos deu, de cantar as escrituras. Mas aí você chega no livro de Salmos e você percebe que aquelas eram canções tão carregadas de verdade e tão livres que viraram escritura. Ou seja, não é agora
respeito de um artista pegar a escritura para cantar algo poderoso. É um artista fazer uma arte tão livre e poderosa que ela virou escritura. Ela está na Bíblia. Deus assinou embaixo. Tipo, as impressões completamente livres daqueles músicos que escreveram salmos, elas são tratadas hoje como doutrina, como ensinamento. E talvez eu acho que seja um recado muito lindo da parte do céu, que a arte, sim, ela é esse veículo que conecta pessoas, ela é esse veículo que abre corações. A música entra dentro dos corpos e, cara, tem músicas que são irresistíveis. Já viu um show de reggae na praça? Brother, quando a banda começa a tocar, até a polícia dança. É impossível resistir àquele ritmo. Ou seja, se um ritmo desse entra dentro de você, o que a palavra cantada através daquele ritmo não faz dentro da sua alma, dentro do seu coração? Pelo menos coloca uma semente ou desperta uma pulga atrás da orelha. Eu me lembro que eu tive em São Luís, agora com o Rodox, a gente tocou num evento lá que era um evento de prefeitura e ele era bem cristão, assim. As bandas eram Catedral, Novo Som, Oficina G3 e Rodox. E tipo, era aquele negócio. Foi o lugar mais, assim, engasopado que a gente foi, exatamente por causa da pressão que se tem de, tipo, de você ter que corresponder com o comportamento como se você estivesse dentro de um ambiente de culto. Então, eu lembro que uma repórter perguntou pra mim o que eu achava do preconceito que a música cristã sofria do lado de fora. Eu respondi, a culpa é do rótulo que a gente usou. Se a gente não usar rótulo algum, as pessoas vão ter que experimentar e tirar suas próprias conclusões, né? Então, assim, eu tô abolindo rótulos da minha vida, velho. Nem banda de hardcore, mas eu digo que a gente é. Porque a gente não pode dizer que é. A gente tem algumas músicas de hardcore, mas tem muito new metal, tem punk rock, tem hip hop, tem ska. Então, assim, rótulo, velho, ele é, meu irmão, o que era pra muita gente pensa como um facilitador, né? Ah, vou mostrar o meu trabalho, olha, é uma banda cristã. Não, você tá sendo um travador do alcance do seu trabalho, porque o rótulo ele só serve para que as pessoas saibam se elas não vão ouvir. E eu acho que tem uma coisa aí também, Rodolfo, que você tocou essa coisa de salmos, né? Salmos, o Tim Keller dizia isso, né? De que a Bíblia inteira é Deus falando pro homem, mas em salmos é o homem falando para Deus, né? Pois é, lindo isso, hein? Com toda a tranqueira que tem dentro do homem, com toda a maldade que muitas vezes tem dentro do homem. Pô, tem salmos incríveis ali, né? Feliz de quem pegar a cabeça deles e der na pedra. Aleluia! Problemático teologicamente, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, né? A Bíblia é uma peça de arte. Sim. Quando a Bíblia é carregada de poesia, quando alguém diz assim, Jesus é a palavra, o que quer dizer isso? Entendeu? É como assim? Isso é poesia, cara. É por isso que a gente lê a Bíblia, eu leio a Bíblia e fala uma coisa pra mim. O Paulinho lê o mesmo trecho e fala outra coisa pra ele. E todos nós estamos corretos. Dentro dos seus limites, evidentemente, mas todos nós estamos corretos porque a Bíblia tem esse caráter literário. A poesia, nós lemos a poesia, mas a poesia nos lê também. Né? É por isso que o Daniel Ferro lê a letra de Andar na Pedra e ele fala, cara, isso aqui é a história dos Raimundos. Ele chegou a uma profundidade que nunca existiu na hora de fazer aquilo, mas ele viu. E tá certo, ele tá certo. Tá certo. Ele tá mais certo que eu. E eu creio o seguinte, seria muito mais prático para a igreja se Deus tivesse feito a palavra dele como se fosse o guia de instalação do Windows, entendeu? Mas ele escolheu não fazer isso. E Deus escolheu pagar o preço das diversas interpretações que são possíveis. E eu fico pensando assim, cara, se Deus escolheu pagar esse preço, por que cargas d'água o artista cristão quer fazer a coisa de uma maneira absolutamente clara, pedagógica e que não gere dúvidas e não... Cara, não é possível. Não é possível. A beleza da arte está justamente nisso. Ricardo, você falou um negócio que agora me veio à mente. Uma das razões das minhas aflições, bem no começo da minha conversão, é você provar que você se converteu mesmo, sabe? Você quer ser o mais certinho possível, você quer ser perfeito. E isso é uma coisa que, de certa forma, cancela o lado profético da tua arte, do lado profético da impressão que Jesus colocou dentro de você, a manifestação dele dentro de você, né? Eu tenho minhas maluquices, assim, eu gosto de ouvir alguns malucos do céu também, porque eles abrem a minha mente, eu vejo isso como arte também. Mas eu me lembro de uma vez, eu vi um pregador americano, ele contava de uma experiência que ele teve com o Senhor. Ele estava orando na sala dele, e ele disse que ele teve uma visão na qual Jesus via diante dele
se ajoelhava e tinha uma coroa em cima da mesa e era suposto que ele pegasse essa coroa e coroasse o Senhor ali. E ele ficou super constrangido com aquela imagem de Jesus de joelho diante dele, ele tendo que coroar Jesus, né? Mas ele pegou a coroa na sua visão e colocou na cabeça de Jesus. Então ele percebeu que a coroa era extremamente limpa e pura, mas a mão dele deixou marcas, sabe, marca de gordura? Deu uma sujada na coroa de Jesus ali. E diz que naquela hora ele caiu no chão chorando, se sentindo imundo, ele falando, eu sujei a coroa do Senhor. Então quando ele abriu os olhos, ele viu aquela coroa e onde tinha a marca da mão dele, tinham pedras preciosas. E diz que a mensagem que o Senhor deu para ele falou, eu valorizo tanto a tua impressão a meu respeito, que eu não rejeito isso, eu trato como precioso. E aí ele falava no ensino que ele estava trazendo naquela mensagem, os 4 evangelhos, cara, eles falam de visões diferentes a respeito dos mesmos eventos. Tem um que viu 2 cegos em Jericó, tem outro que viu um só, tem um que viu Judas se enforcando, outro viu ele partindo ao meio. Tipo, cara, quem é que tá certo? Meu, é a impressão que cada um teve, mas eles estão sendo verdadeiros no compartilhar aquilo. E eu creio que para Deus é muito precioso a nossa visão a respeito do que ele nos mostrou. Eu amo quando a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Ou seja, é plural, cara. Cada um tá num lugar no espírito. E se eu não converso contigo, eu nunca vou ter o ponto de vista que você tem do trono, porque eu tô vendo de um lugar só. Se eu abraçar a tua visão junto com a minha, eu vou ter uma visão 3D do Senhor. Eu vou ter uma visão muito mais ampla e completa de quem ele é. E aí eu paro de brigar por causa das nossas diferenças e pego as peças do quebra-cabeça que eu não tenho e aceito elas como minhas também, até que tudo se encaixe e forme uma figura muito mais linda. Caramba, lindo. Demais. Ô, Ricardo, você tá a ponto, né? Tudo vai depender de como anda o processo, mas você está produzindo um documentário sobre a história da música cristã brasileira, né? Sim, isso não é segredo. Cantar é o Senhor, não é segredo. Cantar é o Senhor. Cantar é o Senhor, a história da música evangélica brasileira. Vai sair na Globoplay também, em algum momento, né, Ricardo? Em algum momento vai sair. Sair na Globoplay é fácil, Daniel Ferro. Você é mole botar no Globoplay. O meu documentário é pra TV aberta. É aí que eu quero ver, porque a grade é limitada, né? Esse é um dos problemas. O Globoplay não tem, né? Enquanto tiver kilobytes, ele vai botando coisa lá. A TV aberta é diferente. Mas enfim, a grade tô ferrado, basicamente é isso. Não, mas ainda nesse tema, né? Você falou pra mim que você conversou com 99 pessoas, ou melhor, foram 99 entrevistas. Eu não sei por que esse número não chegar a 100, não sei quem que faltou no schedule aí, mas 99 pessoas contando a história da música cristã brasileira. Você, nesse costurar aí das histórias, dando um spoilerzinho do que vem por aí, você entendeu pessoas que entenderam esse tema que a gente está discutindo aqui sobre a arte e pessoas que não entenderam, que ainda acham que estão fazendo e adorar a Deus é cantar pra crente e rimar Jesus com luz? E com cruz. E com cruz. Pô, eu queria falar 2 coisas sobre isso, Paulinho. Acho muito fértil isso que você me perguntou. A primeira coisa é que eu acho que o evangelicalismo no Brasil ainda é uma coisa muito nova, né? Então, eu acredito que nós estamos caminhando para uma visão de participação social e cultural com uma contribuição que não se pareça com essa ideia de dominar ou de mandar, né? Realmente uma contribuição. E eu começo a ver sinais. A volta do Rodox, para mim, é um sinal. O Marcos Almeida é um cara que está batalhando isso há muito tempo. Eu acho que isso é uma coisa que me entusiasma e é por isso que a gente está fazendo esse programa aqui. Né? Caminhando para aquilo que a gente já fala há muito tempo, né, Ricardo? Como eu falei que eu tenho, né, passeado muito para ouvir a opinião da galera aí, e a gente vê isso claramente, assim, para os que são de fora, de que muitas pessoas dizem, eu ouço todo tipo de música, só não ouço música gospel, porque a música gospel tá nesse ponto de que, assim, isso é feito para crente. Não vai falar comigo, eu não quero dar atenção para isso, e a gente nunca vai chegar nessas pessoas, né, dessa maneira. Eu acho que tem uma coisa também, né, cara, quando eu me converti ali em 89, ser crente ou ser evangélico tinha um significado muito diferente de ser evangélico em 2026. Né? Ainda estava muito presente a ideia de uma certa resistência, de uma coisa realmente separada, né? Éramos 9% da população. Você não consegue mais ter essa
clareza do que é ser evangélico em 2026, quando a gente está passando dos 30%, e onde você tem evangélico de absolutamente qualquer jeito. Então, ser evangélico ou ser gospel em si não vai significar absolutamente nada. Vai ser uma coisa cultural, ou é assim, o que é ser um evangélico em 2026? É alguém que foi atingido de alguma maneira por uma programação de uma igreja evangélica ou de um pregador na internet, Então a gente vai precisar qualificar um pouco melhor isso aí, né? Eu não vejo a hora de que isso não signifique mais nada, entendeu? Porque não deveria significar mesmo. Então eu vejo muito isso. Mas eu também vejo, e esse é o motivo de eu ter oferecido esse projeto ali na TV, que o que a gente tem vivido no Brasil por conta das igrejas evangélicas é um fenômeno sem precedentes na história humana, sabe? Um país trocando de religião voluntariamente. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Fora países de ditadura, né, onde o governo chega e manda mudar de religião. Mas não é disso que a gente está falando. Então, a gente ainda vai ver a contribuição social evangélica. Não estou falando aqui a discussão se isso se parece com Jesus Cristo ou não. É uma outra discussão que nem é propriedade da TV Globo discutir isso, né? Mas a gente vai ver uma geração que aprende, que canta muito melhor, que toca muito melhor, né? Que foi tirado das drogas por causa da ação da igreja, que foi liberto da criminalidade, né? As orquestras sinfônicas brasileiras já bebem das igrejas evangélicas há muito tempo. Então, a gente nunca mais vai ter banda de rock com um vocalista que não sabe cantar só porque ele tem atitude, entendeu? Verdade. Vai na igreja e pega um cara aí que canta, pô, né? Hoje tem muito mais essa fartura de possibilidades. Então eu acho que também é um assunto interessante para mim, né? De que haja esse registro do que está acontecendo no Brasil, que é realmente fenomenal. Então em breve também teremos aí mais um documentário. Gente, não é patrocinado pela Globo esse episódio, tá? É só porque tem duas pessoas que estão lá falando desse tema que a gente está discutindo aqui num veículo que chega para o Brasil inteiro, né? E até para muitas partes do mundo aí. Mas a segunda coisa que eu vejo, Paulinho, e que é um traço assim que me deixa incomodado como alguém que trabalha no mundo da arte, que não é artista, mas está no mundo da arte, é uma cultura, um discurso assim muito entranhado de que o importante é a mensagem, sabe? É um discurso muito comum e o cara pode fazer rock, hip hop, música lenta, balada, forró. Ele sempre vai dizer que o importante é a mensagem. E sobre o importante ser a mensagem, ele quer dizer estar submisso àquele quadrado da confessionalidade mais superficial, que não melindre nem o pentecostal e nem o tradicional, nem nada, né? Aquela... E quando você vai ver o que se chama de poesia, o que dizem ser os grandes poetas, são pessoas que conseguem manter toda uma obra dentro desse cercadinho, mas sem nenhum requinte de poesia, né? Via de regra é botar todos os verbos no infinitivo, sabe? Para facilitar a rima e ir rimando cantar com falar, com amar, com sabe? E eu falei, cara, isso não é poesia. Isso aí é um... Puxa, é difícil falar isso de uma maneira que não pareça arrogante, mas eu queria fazer esse disclaimer que vai todo o meu amor e minha tentativa de contribuição para uma discussão que me parece legítima. Me parece uma agressão ao Deus que não fez 2 flocos de neves iguais, sabe? Ao Deus que fez o tucano, mano. Entendeu? Ele, entendeu? Não precisava fazer o tucano, mas ele fez o tucano do jeito que ele fez. Então, essa ideia da arte como a celebração da criatividade é muito perdida em troco dessa ideia de mensagem, que se traduz como aquilo que eu apelidei de voto de pobreza artística, sabe? O evangélico faz voto de pobreza artística, que é assim, cara, tô fazendo música aqui, mas não repara não, porque é tudo copiado, entendeu? Então não me põe a culpa de estar fazendo arte. E eu fico pensando, cara, onde é que entrou essa mentalidade? Porque isso não existe em nenhuma outra área da ocupação humana. Eu fico imaginando, você vai num dentista cristão e você fala, cara, você me operou o dente errado, velho. Aí ele fala, não, mas o importante foi a mensagem. A hora que você tava lá na cadeira... Mas não, é porque no grego o dente certo Isso, entendeu? Cara, eu sou da área do design, né, cara? Você não imagina, assim, a tortura que eu tô vivendo ultimamente com as artes geradas por IA.
E o que mais me dói é que as pessoas não notam diferença. Não só não notam diferença, eles acham que o importante é que é exatamente o que você falou, a mensagem está sendo comunicada. O cara gera lá com um prompt a arte do evento, com aquela cara que você bate o olho assim, nossa, é sério assim. Se vocês, eu acho que se corroem com uma música feita sem coração, ou uma música automática, ou uma música gerada por IA também, né? É o que acontece comigo quando eu vejo uma arte como essa, sabe? E a gente vê, assim, a criatividade humana se desfalecendo, assim, se desmontando na nossa frente pela comunicação mais básica possível para que essa mensagem chegue. O Pietro Reis, que é um cara que fala muito bem sobre música aí nas redes sociais, um jovem, promissor, ele fez recentemente ali um conteúdo sobre gospel gerado por inteligência artificial. Uhum. E eu compartilhei, é uma piadinha, né? Mas confundo, é um xiste, né? O Jung vai dizer que é um xiste. Eu disse assim, nossa, agora com inteligência artificial o gospel corre o risco de se transformar em um gênero musical derivativo, previsível, industrializado e repetitivo, sem nenhum espaço para criatividade e inventividade herdados de Deus. Tudo culpa da inteligência artificial. Né? Porque se não fosse, não seria assim. Se não fosse, não seria assim, né? Então, cara, eu não vejo a hora da inteligência artificial tomar conta de tudo esse gospel aí, cara, para começar a abrir espaço para quem quer criar, para quem quer fazer poesia, para quem quer, entendeu? Seja bem-vindo, Rodolfo. Eu acho que assim, uma coisa que eu acho muito linda a respeito do Senhor é que ele cria um ambiente seguro para que seus filhos aprendam e nesse ambiente eles possam errar, sabe? Um ambiente seguro, tipo assim, sabe como se você fosse ensinar o seu filho a andar de bicicleta, mas você primeiro empurra ele na grama, porque ele vai cair, mas pelo menos ele não se machuca tanto, sabe? Tipo assim, ele pelo menos ele cai e não se rala todo. Até você botar ele para andar de bicicleta no asfalto, você cria um ambiente seguro onde ele possa aprender, onde ele possa errar, onde ele possa falar as viagens dele, entendeu? E tipo assim, pô, mas isso aqui é uma viagem que tá teologicamente errado. Tá, mas que bonitinho, ele tentou me honrar, sabe? Eu creio que tem abobrinhas que Deus recebe, sabe? Muito mais do que coisas corretíssimas, feitas sem alma, sem espírito e sem fascinação. Eu amei esse negócio que você falou da arte, a celebração daquilo que é... É a celebração conjunta da criatividade. Da criatividade. Né? Cara, a celebração da criatividade. É isso. Exatamente, porque aqui, ó, tem uma cantora cristã neozelandesa chamada Brooke Fraser. Ela cantou muito tempo com a Hillsong lá. Eu lembro de uma entrevista que fizeram com ela uma vez e perguntaram, Brooke, como é que você compõe suas músicas? Como é que é música pra você? Como é que é compor? Cara, e a resposta dela foi bem louca. Ela falou, música pra mim é que nem cocô. Ela falou, você vai botar pra fora o que você botou pra dentro. Tipo, se você se encher de algo, é isso que vai sair de você, né? Ela falou, se eu me encher das coisas de Deus, vai sair coisa de Deus em qualquer coisa que eu fizer. E eu não preciso planejar como é que isso vai fazer, simplesmente sai de mim. Então eu acho que é a respeito da gente, viver de tal forma, de uma maneira tão leve, que você não precisa fazer nada intencional, simplesmente seja o mais natural possível e confia no espírito que está sobre a tua vida. Eu acho que tem uma coisa aí que o Rodolfo, como um cara do rock também, e acho que o rock tem mais do que qualquer outro gênero, com todo respeito ao pessoal do samba e do folk, mas o rock, por ser essencialmente questionador, eu vejo um alinhamento muito grande com o evangelho. Nesse curso que o Paulinho mencionou, que é o Deus da Arte, né, que foi meu TCC ali para o Servo de Cristo, eu tenho um capítulo ali sobre isso, né? De a gente explora um pouco o fato de que Jesus ensinou muito mais respondendo perguntas com outras perguntas do que com afirmativas, né? O que vocês querem? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Isso os escandaliza? Por que se perturba o coração de vocês? Cara, Blowing in the Wind do Bob Dylan é só pergunta. É só pergunta. Eu acho que a gente perde muito tempo querendo fazer formulações e afirmações, quando para imitar Jesus a gente deveria se basear muito mais em levantar e ajudar as pessoas a fazer as perguntas certas, né? Por que você faz o que você faz do jeito que você faz? Por que você trata tua mulher assim, cara? Sabe? De onde vem essa tua insegurança? Por que você precisa desses estimulantes aí para te fazer feliz?
né? Cara, a gente não precisa ser teólogo a gente só precisa, cara, a gente só precisa amar. Responda com sinceridade, né? É isso. Quando aí, Deus pergunta para Adão onde é que você está, não é porque Deus não sabia onde ele estava. Ele queria que Adão soubesse aonde ele está, tipo, mano, cadê você? As perguntas são muito importantes, cara. Sabe que eu tava ouvindo esse episódio que a gente gravou do Bob Dylan em 2016? Eu vi lá uma semente brotando do que viria a ser o Discoteca Básica, você acredita? Aquele nosso episódio eu falei, cara, parece que eu tô ouvindo Discoteca Básica, com o seu podcast de música, né? Podcast, quantos episódios você tem dele? Eu fiz 68 episódios. 68. O Caniço participa do episódio onde eu conto a história do Cabeça Dinossauro. Olha, 68 episódios. Cara, e é muito bom, gente. Se vocês não ouviram e gostam de música, ou nem gostam tanto, mas vão passar a gostar depois disso, podcast Discoteca Básica tá em todos os streamings de áudio aí que dá pra ouvir, né? Aprendi a fazer podcast com os melhores, né, Paulinho? E Rodolfo, daqui pra frente, assim, o que você vê de futuro? Rodox, essa sua pegada, o que você tem entendido, como isso vai influenciar daqui pra frente? Você tem pensado sobre isso ou vamos deixar rolar? Cara, a princípio, assim, a gente começou a turnê agora, né? A gente tá vivendo um sonho, tipo assim, eu tô vivendo algo que parece final de novela. Como é que foi essa volta? Quem não pegou ainda, vocês tocaram por um tempo, também teve um fim a banda lá, acho que foi o que, 2 anos? 2004, foi 2 anos só. 2004 a banda parou. Acabou. E ficou assim, a gente tratou como morto, né? Tava ali, eu mesmo não ouvia, o Fernandão também não. O Patrick e o Pedro falaram que de vez em quando eles ouviam, sim, o Pedro disse que o Rodox sempre foi presente, ele sempre voltou a ouvir. Em 2023, eu tirei um ano sabático e eu não encarei esse ano sabático como estou dando um tempo do que eu estou fazendo para voltar a fazer de novo. Eu entendi que um ciclo ali estava se encerrando. No meu devocional, principalmente naquela época de pandemia, meu devocional, você tinha mais tempo para tudo, né? Então meu devocional ficou violentíssimo ali. Eu estava lendo a Bíblia em média 2,5 vezes por ano. Então eu estava passando direto por algumas passagens que me chamavam a atenção. E uma delas era um texto de Levítico, quando fala que o ano 49 seria o ano do jubileu, o ano de perdão de dívidas, libertação de escravos, o ano de, enfim, um reset, né? E que o ano 50 seria consagrado, que nesse ano não se faria nada e que você ia comer do que plantou no ano anterior e ainda ia sobrar para o ano seguinte, enfim. Eu estava com 48 anos de idade quando esse texto começou a saltar aos meus olhos de uma maneira mais enfática. Quando cheguei aos meus 49 anos, eu dei a notícia para minha esposa, né? Amor, 2023 a gente vai parar, Deus está me falando isso e aquilo, e a gente realmente estava muito cansado. Só de curiosidade, esse seu encontro com o Digão que tem no documentário foi nesse ano 49? Coincidiu? Foi, acho que foi ali, acho que foi 48 ou 49, cara. Foi 2021, se eu não me engano. Foi bem no meio da pandemia. Mas você acha que foi parte desse processo? A reconciliação com ele? Não, eu creio que não. Mas eu creio que Deus, assim, ele não dá ponto sem nó, né? Eu creio que, de certa forma, minha vida precisava ser liberada em algumas áreas, e uma delas era emocional. Não, desculpa, mas você acha que tinha a ver com a tua reconciliação com a tua história? Sim, eu acho que me parece o mesmo arco aí, não é? Porque uma vez que eu faço as pazes com o meu passado, é como se eu pudesse entregar uma coisa pronta para o Senhor. Eu falei, ok, concluí algo aqui. Com essa pendência seria realmente muito difícil. Não consigo nem imaginar como seria se houvesse essa pendência ainda. No ano seguinte, o Fernandão me procurou. Ou seja, eu voltei a falar com os dois né? Digão e Fernandão, eu voltei a falar com eles em um período de 2 anos. Beleza, saí pro meu ano sabático. E nesse período, cara, eu orando e perguntando ao Senhor o que é que eu vou fazer da minha vida aqui pra frente, de repente eu tava em Bali. Eu lembro que eu tava dando um mergulho no mar com a minha esposa e, cara, foi claro, eu falei, eu vou voltar pro palco, vou dar atenção pra minha música de novo. Eu peguei o telefone na hora, me sequei, peguei o telefone, liguei pra um pastor amigo meu, que é artista também, ele canta hip hop. Eu falei, brother, Deus acabou de me dar uma visão pro meu futuro, ora comigo aí. E ele me encorajou, enfim, aquilo ali ficou queimando dentro de mim. Encomendei 2 guitarras, falei, vou voltar pra estrada, então liguei pro meu luthier, falei, faz 2 guitarras, desenha as guitarras com ele, falei, vou voltar pra estrada, não sei o quê. E o foi louco é que, assim, foi um ano que eu tirei fora do Brasil, mais em lugares de praia, né, pegando onda. Na minha última semana antes de voltar pro Brasil, eu quebrei meu dedo de uma maneira horrorosa, quase perdi o dedo da aliança. Então, assim, tive que voltar pro Brasil às pressas pra fazer cirurgia, tipo, botar placa no dedo. Provavelmente, se eu não recuperasse os movimentos, ia ficar muito difícil de eu voltar a tocar. Eu fiquei pensando, que piada é essa, né? O senhor me fala que é pra voltar a tocar e eu não posso tocar. Só que
que aquilo eu entendi rapidamente que não era um bloqueio, era tipo assim, você vai ter que se esforçar muito para fazer o que você tá sentindo no teu coração. E tentei de todas as formas voltar a fazer uma turnê, ligando para todo mundo, não tinha banda, não tinha empresário, não tinha nada, não sabia como é que fazia, fiquei tentando do meu jeito, recuperando meu dedo, fazendo fisioterapia no telefone, ligando para todo mundo, nada dava certo, até que eu conheci minha banda e meu empresário no mesmo dia, que foi com quem eu saí com a Microfonia Tour. Quando eu tô confeccionando a turnê da Microfonia Tour, eu tava de férias na Itália, era um mês antes da Microfonia ir aos palcos, e eu tava na praia com a minha esposa e ela falou, moça, você quer ouvir alguma música? Ela tava com a caixinha de som, eu falei, cara, bota Rodox, vai, faz um século que eu não ouço, bota Rodox. E aí ela botou Rodox e eu comecei a chorar, cara. Eu comecei a chorar que nem uma criança na praia, falei, bota outra, bota essa daqui, bota aquela outra. Cara, eu fiquei uma tarde ouvindo Rodox e chorando. Eu falei, mano, eu tenho que botar umas músicas do Rodox no meu show, velho, não vai ter jeito. Tem muita vida nesse negócio. E aí botei, né? E assim, desde o primeiro show, quando tocava os Rodox, a galera ficava, uau, meu Deus, o cara tá tocando Rodox, tipo, velho, que loucura. Eu sentia que tinha uma alegria diferente, sabe? As músicas da Microfonia são mais da minha carreira solo, desse período que eu fiquei mais dentro de igreja, né? São músicas mais confessionais, é mais pra galera mais cristã mesmo. Não era limitado a isso, tinha muita gente que ouvia de fora também, mas era 90% do povo que ia nos shows era crente. E, cara, e o Rodox, meu irmão, virava uma coisa louca ali. Paralelo a isso, o Fernandão começou a tocar Rodox também, porque o que acontece, no primeiro show da Microfonia, alguém me fez uma entrevista e perguntou, e o Rodox, volta ou não, né? Porque ele ouviu as músicas no final. E aí eu soltei uma que eu nem sei até hoje porque que eu falei aquilo, eu disse, cara, eu tenho sonho de voltar sim, mas só volto se fosse com os originais. Mas muita coisa ali tem que se alinhar primeiro. O Fernandão ouviu essa entrevista e falou, velho, eu tenho que me consertar. Foi nessa época que ele decidiu largar as drogas e largar o álcool e montou uma banda chamada Fernando Sheffield Crew, só tocando música do Rodox com os amigos dele. Ou seja, em paralelo, tava ele tocando Rodox e eu também. A gente voltou a tocar Rodox ao mesmo tempo, só que de forma separada, né? E sem combinar nada, sem falar nada um com o outro. Foi chegando perto do final da tour, no ano passado, foi dezembro do ano passado, a gente ia tocar no Hangar 110, que é uma casa de punk rock em São Paulo, e cara, eu orando durante a noite, eu me vi convidando o Fernandão para tocar comigo. Deus me deu uma visão assim, que eu acreditei nela e fiz exatamente como eu vi naquela noite de oração. Liguei para ele e fiz o convite, cara, tô tocando umas músicas do Rodox no show, vou tocar no Hangar. A última vez que eu toquei no Hangar foi com o Rodox. Eu falei, brother, não tem como você não tá lá para tocar essas músicas comigo, velho. Por favor, vai lá. E como uma surpresa pro pessoal, a gente te esconde no camarim, não conta pra ninguém. Você sobe lá no final do show e toca os Rodox lá com a gente. Brother, foi uma catarse. O bagulho foi louco. E eu vi pela primeira vez na vida o Fernandão tocando sorrindo, com um sorriso rasgado no rosto. Tava uma vibe absurda, a casa tava sold out, a galera se quebrando como era nos shows do Rodox. Cara, ele ficou feliz demais, eu fiquei feliz demais. Tocar com ele foi bom demais. E naquela noite eu soube, não vai ter como evitar isso mais. Então o embrião nasceu ali. Em dezembro, ainda naquele ano, eu comecei a falar com os outros integrantes, todo mundo topou, eu deixei pra falar com o Fernandão por último. Eu cozinhei ele o máximo, porque eu sabia que ele era o que mais queria. Quando eu cheguei pra ele pra dar notícia, todo mundo já tava fechado com a ideia. E em janeiro, a gente anunciou a volta do Rodox, né? E foi uma coisa louca, porque aí, o que a gente percebeu? Aí é que veio o susto. Cara, a banda cresceu demais enquanto tava parada. Muita gente começou a ouvir o som, muita gente conheceu o som. A gente montou o Instagram do Rodox, em 4 dias tinha 100 mil seguidores. A gente falou que onde é que tava esse povo? Na época do Rodox não tinha esse tanto de gente curtindo o nosso som. Era um treco, muito doido, a banda cresceu enquanto parada. E quando a gente foi pra estrada, então aí que o negócio ficou louco, os primeiros shows tudo sold out, até agora o negócio tá crescendo ainda, tá um bagulho, cara, que a gente tá, tipo assim, vivendo um sonho, sabe? E eu sei que isso é a mão do Senhor, isso não é uma estratégia de marketing, eu sei que isso não é, carai, que sacada legal que os caras tiveram. Não, é um timing a respeito de algo que eu creio Deus quer fazer no Brasil. E a gente é só uma semente, é só um sinal, é um start disso daí. Eu creio que tem uma cena se mobilizando, eu creio em mente se abrindo para o poder da arte feita por aqueles que, cara, ouviram o céu algum dia, sabe? E o que a gente pode trazer de riqueza e virtude para nossa esfera material é incalculável. Eu creio que pode acontecer a partir disso daí é cultura realmente sendo transformada, sabe? Mano, a gente experimentou em alguns shows, por exemplo, gente jogando droga fora, sabe? Sem ninguém falar nada, sem ninguém meter a mão, sem ninguém encostar no cara. O cara sendo convencido pelo espírito. E no show de hardcore, o cara jogando droga no lixo, sabe? Até agora, cara, graças a Deus e que continue assim, não teve uma briga sequer. Não teve, porque os seguranças do show Rodox, eles têm um problema, é conter as grades ali
ali e só. Porque não tem confusão no show, cara. Um show com uma pau, todo mundo voando e não tem confusão. Tipo, pô, brother, a gente teve no show, o show de Curitiba mesmo. Tinha uns caras da torcida organizada de um time lá de Curitiba. Eu vi porque eles tinham tatuado no peito, nas costas, o símbolo da torcida organizada. Você fala, caramba, isso aqui vai dar confusão. Mano, eles estavam cuidando de todo mundo. Eles botavam os moleques mais magrinhos no pescoço e jogavam pra cima dos outros. Tipo, tinha hora que eles ficavam dançando cirandinha. Cara, tipo assim, uns caras, uns baita brucutu, se comportando com respeito e como criança. Você vê, cara, tem alguma coisa mudando aí, sabe? Que legal. E nos shows do segundo semestre já vai ter música nova, Rodolfo? Ainda não. A gente já tá começando a compartilhar riffs e ideias, porque a gente quer, sim, fazer um álbum novo pro ano que vem. Mas a gente quer que ele seja um registro do que a gente tá vivendo agora. Ou seja, não é fazer um cover de Rodox, não é plagiar o Rodox. É registrar esse nosso momento muito mais maduro, muito mais feliz, deixar isso impresso em música. Eu tenho certeza que vai ser o melhor álbum do Rodox até então. Cara, que legal, mano, que legal. Ter esse privilégio de falar com vocês, de aprender junto. Com certeza, muita gente vai aprender muito, também vai refletir muito sobre o que a gente conversou aqui. E vida longa a arte, vida longa a produção artística real. Meu maior sonho, Paulinho, sabe qual que é o meu maior sonho? É que daqui a 10 anos alguém me procure para falar que ouviu esse papo com você, com o Rodolfo, e falou assim, cara, montei uma banda, ou eu fiz um roteiro para um filme, ou eu fiz uma HQ, porque o que me dói, assim, é quando as pessoas me vêm falar e falam assim, pô, você não quer ir lá falar na minha igreja? Você não quer fazer um seminário de teologia sobre arte pop? Teologia? Eu falo, não quero, cara. Eu não quero, porque não se trata disso, cara. Faça a sua banda, faça tudo errado. A primeira vai sair ruim, a terceira, a segunda, mas depois vai dar certo. Faça o seu roteiro, vai trabalhar na televisão, vai ser o cara ali. Outro dia eu vi uma menina falando assim que, porque o jornal confundiu uma foto da Assembleia de Deus Madureira com a Assembleia de Deus Belém. E eu falo, cara, e cadê o crente que deveria estar nessa redação para falar, galera, essa foto tá errado? Ele não tá, porque ele tá escrevendo a cantata de Páscoa, entendeu? Pra igreja. Então, sabe isso? Então eu adoraria saber, cara, eu fiz um filme, eu fiz uma novela, eu fiz sabe, eu sou... Eu tô aí, eu tô sempre fermento nas emissoras de TV, nos jornais, cara, no rock, no aproveitando, Grammy. Ricardo, você falando sobre estar, né, nesses lugares, cristãos estar nesses lugares e influenciarem, como você encaixa esse conceito no fato de que você estava na produção do Som Brasil sobre a Anitta? Como isso tem a ver com o que a gente tá falando aqui? Me descobriram, Rodolfo. Acharam, Ricardo. Não, eu tô perguntando porque eu sei que você tem uma boa resposta. Disciplina, Ricardo. Eu tô perguntando porque eu sei que você tem uma resposta pra isso. Entendeu? A gente conversou sobre isso, né, cara? Eu acho que é o seguinte, cara. Um artista cristão que tem uma banda de rock, ele não vai o tempo todo conseguir exibir a sua fé ali, sabe? Mas isso me lembra muito o que diz ali Isaías 28. Lembra disso? Que ele fala assim, por acaso o lavrador semeia sem parar? Ele fala, não, ele nivela o solo, depois ele semeia o bagulhinho dele ali, o endro, depois ele leva a cevada para outro canto, né? Ele debulha o milho, depois ele tem a hora para tudo, né, cara? Tem a hora para tudo. Então eu acho que às vezes o cara vai ter uma banda de rock e ele só vai conseguir falar do reino nas entrevistas. Pode ser. Né? Ou numa camiseta. Você sabe que eu tive uma experiência, cara, quando... acho que foi na época da pandemia. Tinha muito tempo que eu não ia a um programa de TV. Muito tempo. Até que o Danilo Gentili me chamou para ir lá no The Noite. E eu me lembro que quando eu tava no camarim e eu tava orando, né, meu Deus, eu tinha tantos traumas de programas de TV, ainda mais um programa de um humorista, né? Eu falei, cara, esse cara vai me esculachar aqui. Para minha surpresa, ele é um, tipo assim, ele preparava todos, ele driblava o time inteiro, botava a bola em cima da linha e falava, chuta, sabe? Tipo assim, ele cuidou muito de mim, já voltei lá mais umas 2 vezes, uma com a minha esposa, voltei agora com o Rodox. E quando eu tava para ir naquele programa, para entrar no programa, né, o Senhor me falou, agora esse é o teu púlpito. Como se uma nova estação estivesse sendo aberta, sabe? Da música ser simplesmente, talvez, só um veículo para eu poder ter voz em ambientes onde as pessoas vão me perguntar coisas da vida. Em determinado momento vão perguntar, mas o que aconteceu com você? Aí fala, já que você perguntou, vamos lá, entendeu? Foi a mesma coisa do documentário. Tipo, o assunto ali era a banda, mas por que a tua vida mudou tanto assim? Já que você perguntou, vou te responder com educação.
educação. Essa ideia de que a gente vai estar 100% massacrando o evangelho nas pessoas é muito própria de quem quer ser aplaudido por esse exibicionismo da fé. Mas nesse caso específico do programa da Anitta, eu acho que a resposta é boa, porque boa parte do texto é eu levantando a questão de que o sucesso não é suficiente na alma de alguém. Né? Porque eu sabia, na pré-entrevista, a gente faz uma pré-entrevista com os artistas, de que ela estava nessa busca. Né? Então, tá lá no texto. Quem quiser ir no Globoplay, ver lá primeiro o documentário dos Raimundos, depois ver esse Som Brasil lindíssimo da Anitta, plasticamente bonito. Você pode se relacionar com a beleza estética, simplesmente, também, mas tem muitas questões levantadas ali. Né? Por que uma pessoa que cresceu tanto numericamente, conquistou tanto dos espaços que ela quis conquistar, não estava satisfeita assim mesmo, né? Isso aí tá lá, cara. Fui eu que escrevi. Uau. Que legal. Pronto. Então, é isso, sabe? A gente vai ocupando espaço, ajudando as pessoas a levantar as perguntas que a gente sabe que elas vão levantar. Inclusive porque se você crê que esse troço de Deus e de Jesus é de verdade, você não deveria se preocupar das pessoas levantarem pergunta. Eu lembro que eu estava numa reunião de pequeno grupo e uma menina veio para mim e falou assim: puxa, meu irmão tá frequentando uma religião, ele tá afro-brasileiro, foi pro candomblé. E eu falei: seu irmão veio de onde? Ele falou: não, ele era ateu. Eu falei: ótimo. Tá melhorando. Tá melhorando. Ela falou assim: como assim? Tá ótimo. buscando, Ela ficou né? desesperada. Ela falou assim: meu Deus. Eu falei: cara, ele começou uma busca. Estamos todos buscando. Estamos todos buscando, né? Todo mundo está em algum lugar de uma grande busca. E a minha recomendação para todo mundo é incentivar essa busca nas pessoas. Isso aqui não é a palavra final. Entendeu? É isso. Muito bom. Mais alguma coisa? Muito bom. Não, vem do Eu não quero 85. acabar, mas temos que acabar. Os créditos já estão subindo, a gente tem que terminar. Obrigado, Rodolfo. Me senti na sala da sua casa aí conversando agora. Foi muito bom. Obrigado pelo carinho que você nos recebeu. Pô, legal, Paulinho. Obrigado pelo espaço, brother. Vamos junto, vamos ouvir Rodox. Vamos. Dale. Obrigado, Ricardo. Fica com Deus, Valeu, meu meu querido. irmão. Cara, eu tô com uma curiosidade besta, mas eu vou fazer. Pergunta que eu vou fazer. Diga. No documentário aparece muito essa tatuagem que você tem aqui da... acho que é uma andorinha. Não Andorinha, sei, esse pássaro aqui. Quando você se converte, deixa bem claro que você tinha um candelabro aqui. Era um menorá, O que aconteceu? Qual a história dessa mudança Cara, da tatuagem? Então, eu meti o menorá no pescoço. Eu tinha numa bíblia minha, né? Aí eu fui lá e meti no pescoço. E eu tava lá todo me achando, beleza. Eu não percebi o tanto que isso ofendia todo mundo, cara. Tipo, minha cunhada mora em Miami, né? Em Miami Beach. Ali é uma zona de muito judeu. Cara, eles ficavam revoltados com aquela tatuagem. Revoltados. Tinha gente... Minha esposa também tinha uma no braço. E, cara, os caras passavam, cuspiam no chão. Olha tipo, aí só. tinha uns que chegavam assim: o que é isso no teu pescoço? Aí eu sabia que ele sabia, né? Eu falava: você sabe o que é isso? Ele falou: eu sei, mas eu quero saber se você sabe o que é isso no teu pescoço. Você usou um símbolo sagrado deles de uma maneira profana, Exato. isso? Os islâmicos, então, não precisa nem falar o que eles achavam, né? Ou seja, eu fiz uma tatuagem que incomodava todo mundo, não trazia acréscimo pra ninguém. E aí, quando teve o primeiro ataque do Estado Islâmico, que foi na boate de Paris, se eu não me engano, eu tava na Austrália e minha esposa em Miami. E aí, cara, eu falei pra ela: amor, não dá mais, cara. Vamos cobrir essa tatu, porque daqui a pouco... Por exemplo, fui pregar em Paris. Os irmãos brasileiros que moram em Paris moram na periferia. Eu tava num bairro islâmico andando com o menorá no pescoço. Brother, tem um alvo ali, risco, né? né? O lugar da facada é aquele ali, né? Nossa. Então eu falei: cara, esse negócio, além de não ajudar em nada, atrapalha muito, né? Então eu cobri ela, botei uma andorinha. Eu chamo minha esposa de andorinha, então pra ela Legal. foi uma homenagem pra ela ali. Muito bom. Bom, sanei minha curiosidade. Eu tava quase indo embora sem conseguir isso.